Amém, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia ali em Gênesis, né? E vamos finalmente para o nosso texto da palavra de Deus. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que ele prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara, ao filho que Sara lhe dera, aliás. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso irão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filho? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aleluia. Quem ri por último, ri melhor. No livro de Números, capítulo 23, 19, a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Esse tipo de versículo você tem que ter rabiscado na sua Bíblia, um amarelo, sabe aquele amarelão? Você tem que rabiscar esses textos, porque são textos que tem que ressaltar da Bíblia. Porque isso daqui fala do caráter de Deus, do nosso Deus eterno. O mesmo Deus de Abraão, eu estou apontando para lá porque a professora está ensinando a mesma coisa que eu, tá vendo? Ela está ensinando para os alunos toda a cronologia bíblica, ali em Gênesis, Adão, certo? Entendeu? Então veja só, o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus, até hoje. Deus não muda. Deus não muda, ok? Os seres humanos têm a tendência de mudar, mas Deus não muda. E aqui está dizendo o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala que vai fazer uma coisa, irmãos amados, quando Deus fala assim, eu vou fazer algo na tua vida, nem você impede, você pode impedir, mas depois você vai caindo na de Deus, porque Deus trabalha com você. É aleluia mesmo, porque Deus é poderoso. Não pense que Deus não tem poder, porque Ele é todo poderoso, ok? Tem outro texto de Salmo, outro texto que você tem que rabiscar na Bíblia aí. Salmo 89, 34. Diz assim: não violarei a minha aliança e nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uau! Deus está falando para nós o seguinte: tudo que Ele fala na Bíblia, a Bíblia não é um livro comum, irmãos. A Bíblia é uma palavra viva. O que Deus falou continua sendo falado. A palavra de Deus permanece eternamente. O que está escrito aqui não é uma palavra morta, porque foi falado por Deus. Se foi falado, continua falado. Os irmãos pegaram? A promessa de Deus não acabou no ano 1200. O que Deus falou para Abraão, Ele fala para mim e para você hoje. Porque Ele é eterno. Ele está dizendo o seguinte: eu não violarei a minha aliança com vocês. Deus não quebra a aliança dele conosco. A gente é que pisa na bola com Ele. Mas Ele permanece firme conosco. Isso significa o seguinte: que o tempo pode passar. O tempo pode passar. Se você estiver andando errado, Deus vai trabalhar com você, vai te dar a volta na montanha tudo de novo. Mas Ele não muda a fidelidade dele com você. Não adianta. O diabo não consegue mudar a cabeça de Deus. Você, com seus pecados, não muda o amor de Deus. Nada muda a fidelidade de Deus por você. Aleluia. Amém? A palavra de Deus diz assim no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Deus está falando assim o seguinte:
A minha palavra, quando sai da minha boca, ela tem que trazer algo para mim de volta. É um bumerangue. Essa é a analogia que ele está fazendo aqui. Sabe o bumerangue? Quem sabe o que é bumerangue? O Fê sabe. Bumerangue é aquele instrumento da Austrália que o cara joga no ar e ele vai ter que voltar na minha mão, certo? Deus está falando, a minha palavra é um bumerangue, só que ela vem trazendo coisa para mim que eu quero que ela traga. Presta atenção no versículo de novo. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Imagina a cena. Deus lança a palavra dele e agora ele espera. E ela sai buscando coisa. Bumerangue. Deus está falando o seguinte, quando ela chegar de volta em mim, que ela vai voltar a Deus, ele vai olhar para o saco, pro negócio que foi relançado, não vai estar vazio. Dentro vai ter resultado dele. Aleluia. Quando eu estou falando a palavra de Deus para você aqui, hoje, para esse grupo pequeno de pessoas, a palavra que sair da minha boca, porque essa palavra que sai da minha boca não é minha, ela não vai voltar vazia para Deus. Ela fará na vida de vocês aquilo que apraz a Deus. Apraz significa que dá prazer a Ele. Isso é maravilhoso. Quando eu falo com você, é Deus falando com você hoje. Porque Ele não vai descer do céu e falar, não, Israel Silva, não, sou eu o ministro dele para você. Então, nós estamos pensando na vida de Abraão, que é uma coisa maravilhosa a vida desse homem. Durante tanto tempo, Abraão esperou por esse tal de Isaac. Foi ou não foi? Vocês que estão estudando comigo toda semana sabem disso. Por que demorou tanto para esse Isaac chegar? Por que Deus não fez assim? E chegou logo o Isaac. Deus prometeu a Abraão. Interessante que a professora escreveu ali, ó. Tá vendo onde está escrito Abraão? Ele tinha 75 anos de idade quando foi prometido para ele o tal do Isaac. Depois aparece Isaac embaixo. Ele já tinha quantos anos? 100 anos. São 25 anos de espera. Cara, é tempo a beça. Eu tenho 28 anos de casamento, eu me lembro mais ou menos dessa idade de espera. É tempo, viu? Mas eu já passei coisa com essa lista na vida. A gente já passou coisa, e passa coisa, e passa coisa. E eu me lembro, se eu tivesse recebido uma promessa de Deus, que eu teria um filho lá, e tivesse um filho cá, cara, é tempo demais. Para mim que sou um humano, né, que eu vejo que eu vou mudando a aparência, isso para nós, 25 anos para Deus que é eterno, é nada, certo? Mas para o homem, pô, a gente sente, 25 anos a gente sente. Então, por que Isaac demorou tanto para nascer? Porque, na verdade, Deus está trabalhando em várias coisas. Primeiro, Isaac é um símbolo de Jesus Cristo. Toda vez que no Antigo Testamento, Deus trabalha com tipologia. Aprenda isso. Agora você está aprendendo um pouco de teologia. Veja, no Velho Testamento, tudo que está escrito no Velho Testamento é um tipo. Tipo significa figura, significa símbolo. Ok? Tudo que acontece no Antigo Testamento é um tipo daquilo que será cumprido no Novo Testamento. Então, Isaac não é apenas o filho de Abraão, mas é também um tipo de Jesus Cristo, que demoraria para vir, mas quando viesse, cumpriria a redenção humana. Aleluia. Isaac demorou para vir porque era filho da promessa. Ok? Jesus é descendência de Isaac, diz Paulo em Gálatas. Para nós que somos os gentios, ele é a promessa de Deus para a nossa redenção. É uma coisa muito louca a Bíblia, muito bem engendrada por Deus. Deus fez tudo perfeito. O Novo Testamento, o Antigo Testamento só é compreendido à luz do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o fechamento de tudo aquilo que estava no Antigo. Entenderam, irmãos? Muito importante isso. Agora, a gente pode aprender também que Deus revela o seu plano para nós em etapas. Deus não revela tudo de uma vez. Yes! Deus não revela tudo para nós. Primeiro, ele avisou para Abraão que ele teria um filho, lá, com 75 anos. Mas ele não disse para Abraão que seria com Sara.
E naquele tempo os caras às vezes davam uma escorregada fora Naquele tempo? Naquele tempo, os maridos às vezes tinham mais do que uma mulher. Esse é o fato. Não é que eles tinham uma mulher e saía para um motel escondido daquela. Não, era um negócio aberto. Você é minha mulher e você também é minha mulher. Era um negócio cultural. Ok? Então veja. Deus revelou, Abraão, você terá um filho. Mas não falou se era com Sara. Mais para frente, Sara comete um erro. Ela pensou assim, se Abraão tem que ter um filho, não vai ser comigo que sou velha. Ela pensou, certo? Pega a minha escrava e usa a minha escrava. O filho será com a escrava. Não foi isso? Vocês já estudaram isso. O tempo passou. Deus falou, não, esse não é o teu filho. O teu filho sairá de Sara. Agora Deus revela uma outra etapa. O filho é de Sara. Mas Deus revelou tarde para ela, porque ela já tinha cometido um erro. Agora você está entendendo que a nossa vida precisa ter paciência para ouvir os comandos de Deus, porque senão a gente vai começar a gerar um monte de Ismaéis na nossa vida. E quando a gente gera Ismaéis, o negócio já está feito, vai dar um bocado de problema. Os irmãos sabem disso. Ismael é árabe. Cara, o povo para dar trabalho é árabe. Pelo amor de Deus, dá trabalho para Israel até hoje. Deus falou assim, ó, Ismael será um jumento selvagem. Querendo dizer o seguinte, que o caráter do povo gerado por Ismael será bruto, será selvagem, será esses caras que vocês estão vendo aí hoje. Que acaba com o pessoal que faz bomba, cartoon. É um jumento selvagem. Eles são descendentes de Ismael. E não muda. É a natureza dos caras. Os irmãos estão entendendo? Ele já nasceu árabe, Ismael? Não. Ele não nasceu árabe, ele nasceu hebreu, filho de Abraão. Só que depois ele se separou e formou um povo particular para ele. Que é o que Deus falou aqui. A gente está dando continuidade porque eu quero que você entenda muito bem os mecanismos de Deus. O que tem isso a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver conosco. Se a gente aprender a ouvir os comandos de Deus, a ter paciência, irmãozinhos, o bicho sem paciência é ser humano, não é verdade? Nós somos sem paciência. Nós vivemos num mundo que incita a impaciência ainda mais. Porque nos tempos dos nossos avós, a paciência era algo cultivada pela sociedade. Era paciente. Quer ver? O cara escrevia uma carta no tempo do nosso pai, do nosso avô, ele tinha que esperar a carta chegar lá e demorava. Eu me lembro ainda disso. Irmãos, eu não sou tão velho, mas eu me lembro. Quando meu pai estava vivo, meu pai tinha parentes no Ceará. Ele escrevia uma carta, ele mandava eu escrever. Ele usava eu como datilógrafo. E ele ia ditando. Meu pai era afogado. E eu ia escrevendo aquela carta para ele. Cansei de escrever carta para o pai. Ele falava, agora você pega essa carta, coloca no correio para o meu irmão Joaquim, que está lá no Ceará. Cara, essa carta levava uma semana, sei lá, para chegar lá. Aí chegava a tal da carta. Ele falava, agora eu vou esperar uma resposta. Depois de um mês, lá se vinha outra carta na porta. Para responder o que meu pai já tinha escrito há um mês atrás. Aquela notícia que o pai mandou já não era uma notícia fresca. Quantos creem nisso? Agora é uma notícia. Cara, morreu fulano. Quando chega a carta lá, o fulano está podre. Não é verdade? Porém, era cultivada na mentalidade dos antigos a paciência de esperar. Eu vou esperar uma carta da minha amada. Às vezes a mulher estava longe, a namorada, whatever. E como era delicioso ir correr na caixa de correio. Uau! Ela mandou. O cara já estava pensando que ela tinha esquecido dele. Né? Mandou a carta, ele ia para dentro do quarto, ou a mulher, né? Mulher mais sensível ainda. Pegava aquela carta, a lágrima em cima do papel, assim, melando tudo. Era tão linda a paciência, gente. Hoje, se o cara não responder no Facebook, em 5 minutos,
cortamos as relações. Se não atender o telefone, 5 minutos. não, pastor. Segundos. Né? Cortamos as relações. Irmãos queridos, nós estamos vivendo um tempo que atrapalha, preste atenção nisso que é sério isso. Isso vai atrapalhar a nossa espiritualidade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que nos ensina a trabalhar com passos, com processos, com desenvolvimentos de etapas. Deus trabalha conosco por etapas. Eu iluminarei os passos que vocês dão. Mas eu iluminarei na calma e na paciência. Vocês precisam desenvolver de novo em vocês essa capacidade de espera, de perseverança, de olhar com fé e falar, Senhor, eu não vou desistir, eu vou esperar na minha vida, ok? Que o Senhor faça as tuas promessas acontecerem. Eu e a Alice, a gente fica abismado de ver a vida das pessoas, muitas vezes, que são de Jesus e que não esperam em Deus. A gente vê que elas estão movendo as peças do tabuleiro muito rápido, a gente fala, vai dar zebra aí, e a gente fica desesperado, né, esposa? A gente fala, Deus, não vai dar certo esse negócio. A gente já tem tarimba do Espírito. A gente está vendo, não, aí não, pelo amor de Deus. Mas o crente individualmente não está tendo esse senso. Não, eu tenho que prosperar rápido, eu tenho que ir para lá, e vai atropelando tudo, os processos, e vai quebrando tudo, e depois, meu Deus, volta tudo quebrado, pastor, não deu certo, Deus não responde a minha oração. Pelo amor de Deus, dá vontade de descer aquele espírito de tapa. Não é? Agora, irmãos, isso é sério demais. Abraão e Sara tiveram que esperar muito tempo por uma promessa e tinha um propósito à espera. Deus não é um Deus sádico. Vou fazer você esperar. Porque você merece. Não, Deus tem um propósito, né, na espera. O texto diz o seguinte, que Deus foi bondoso com Sara, com aquilo que ele lhe dissera. Eu pergunto para você nessa manhã o seguinte, você tem dúvida que Deus é bondoso com você? Não. Amém. No tempo certo, irmãos, Deus sempre mostrará que Ele é bom com você. Sempre. No tempo certo. No tempo certo, Deus vendeu a casa da Tânia e do Marcos. Já vendeu? Aleluia. Amém! Nossa, já. Ela precisou trocar de oração. Agora, Amém. que vocês não ouviram esse testemunho maravilhoso da Tânia e do Marcos. Amém. Porque ela aprendeu a praticar coisas que Deus estava esperando que ela praticasse e Deus não movia. Deus não movia. Aí ela ouviu uma mensagem minha que dizia assim, aprenda a agradecer a Deus pelas coisas negativas. Foi ou não foi, Tânia? E ela falou, cara, tem algo na minha vida que eu preciso agradecer a Deus, contrariando todo o senso comum. Ela foi para casa e falou, Senhor, eu quero te agradecer porque essa casa não está vendendo, está na tua mão. Aleluia. A partir daquele dia, Deus mudou a coisa, radicalmente. Então, esse é um testemunho meio grande, que depois um dia ela pode contar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso não é uma coisa que acontece só na vida dela. O que eu estou falando para vocês tem a ver com a lição de hoje. A gente não pode atropelar os processos de Deus, porque Deus está parado assim, ó. Você está querendo ir na frente de Deus, Deus está falando assim, ó, para você. Vem cá. Shhh. Anda comigo. Mas é o Senhor. Quantos entendem que Deus tem esse caráter de calma? Amém. Xarape. Aquietai-vos, diz a palavra de Deus, e sabei que eu sou Deus. Amém. Salmo 46, 10. E muitas vezes você está, Senhor, apressa-te em ajudar, eu quero isso, eu quero... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que você mais está esperando na vida, e porque você está confiando com fidelidade no Senhor, significa o seguinte, que a hora que vier vai ser a coisa perfeita. Amém. Vai ser perfeito e você vai falar, aleluia, o meu Isaac chegou. Eu estou falando eu não estou falando do Isaac real, mas pode ser aquele Isaac também. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus falou assim para Abraão, põe o nome do menino de Isaac. Os irmãos sabem o que significa Isaac em hebraico? Isaac significa risada. Risada. E sabe quem deu esse nome para Isaac?
O anjo. Sara. O anjo. Não, não foi Sara. Olha só o que diz no versículo, capítulo 17, versículo 19. Abra lá em capítulo 17. O Abraão deu risada, né? Quando Deus falou Exatamente. A Lu lembrou Meu filho. certinho. Ela lembrou certinho. que aí Deus falou que era para ele pôr o nome de risada. Isso mesmo, ela lembrou certinho. Está escrito isso no capítulo 17, versículo 19. Confira lá. Diz assim: E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe chamarás Isaque. Quem está falando isso? Deus está falando com Abraão. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Então, em obediência, Abraão põe o nome do menino de Isaque. Isaque significa risada, porque ela falou correto. Porque no tempo que Deus falou para Abraão, você terá um filho, Abraão deu risada. Abraão poderia querer um nome mais poderoso e significativo para o filho dele. O nome risada não era um nome poderoso, vistoso. O nome Israel, sim, é um nome poderoso e vistoso. Não porque é meu nome, mas porque esse nome tem poder na Bíblia. Quando se fala Israel, significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Mais ou menos esse é o sentido. Mas risada, sabe o que significa isso? Que quando um menino brincasse com Isaque, ele ia tirar um sarro. É a mesma coisa que o Fê tem um amiguinho chamado Risada. Vocês estão entendendo? Imagina na escola o bullying. E vai acontecer isso no texto. Porque Ismael vai fazer um bullying com Isaque. Quando ele tiver mais ou menos... Porque ele era mais velho, né? Quando eles estão brincando, vocês vão ver no texto mais para frente, ele começa a dar risada do nome de Isaque. E Sara se invoca com aquilo, a gente vai ver. Ok? Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte. O nome risada, que é Isaque, não era um nome maravilhoso. Era um nome de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que Abraão, ele sempre cede à soberania de Deus em tudo o que ele crê. Quando Deus fala para você assim, planta bananeira, plante bananeira. O que eu quero dizer é o seguinte, que não é que Deus faz coisas ridículas com você, não é isso. É que aparentemente as coisas de Deus contrariam o senso das coisas do mundo. Uhum. Deus, quando fala conosco, o mundo fala, você está louco, cara. Mas é Deus falando. Porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo. Deus está falando, coloca o seu nome de Isaque, que é risada. E Abraão falou, mas Senhor, eu tenho aqui um dicionário de nomes. Será que dá para pôr Roberto, Alberto, whatever? Deus falou, não, vai ser risada, porque eu estou mandando. Sim, Senhor. É Isaque. Aleluia. Abraão cede a Deus. E a razão do nome foi a seguinte. Quando Abraão, em primeiro lugar, quando Abraão recebeu a promessa que ele seria pai de Isaque, ele riu. Ok? Significa alegria. Ele riu de alegria e não de incredulidade. Então veja, nós sempre teremos em nossa vida promessas de Deus que vão trazer muito riso de alegria depois das aflições que a gente passar na vida. Pode acreditar nisso. Toda promessa de Deus vai trazer riso no final. Quem ri por último, ri melhor. A segunda razão pela qual Deus colocou o nome de Isaque é a seguinte. Quando Sara recebeu a notícia que ela seria a mãe dele, mais para frente, o que ela fez? Deu risada. Ela também riu. Ele está certo, Fê. Só que Sara riu por um motivo diferente de Abraão. Abraão riu de alegria. Ela riu de incredulidade. Ela tirou um sarro do anjo. Ela estava escutando por trás da tenda. Agora, houve uma certa incredulidade em Sara. E a gente sempre vai se lembrar com arrependimento, irmãos, de como a gente foi incrédulo em relação às promessas de Deus, enquanto a gente estava passando grande aperto na vida. Deus falou assim, as coisas de Deus, elas aparentemente são fora do comum, elas são muito loucas para a nossa mentalidade. Sabe por quê? Deixa eu tentar trazer um exemplo vivo para você.
situações na vida que você fala, esse negócio não vai mudar nunca. Pô, existe isso. Isso não vai mudar nunca. Deus fala assim, você não me conhece. Eu prometo para você que esse negócio vai mudar e sou eu que vou fazer. Nossa, isso é maravilhoso para a nossa vida. Amém? Eu estava vendo com a Alice o Clube 700. Quantos sabem que existe esse programa na TV? The 700 Club, que é um programa cristão. Tem muita coisa boa que vocês podem ver na TV, viu, irmãos? Muita coisa boa que você pode trocar de canal e ver. Nesse programa estava passando uma história de um pastor e como ele prosperou. Esse pastor tinha uma igrejinha no interior dos Estados Unidos que tinha 30 membros. E o salário dele era $200 por semana. Mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui. Ele tinha $200 por semana e ele tinha que sustentar mulher, filho. Ele não tinha trabalho. Graças a Deus que eu ainda tenho um bico para fazer. Mas o seguinte, ele começou a pegar dos $200 que ele tinha, ele começou a dar dízimos e oferta. Uma coisa muito louca. É isso que eu quero trazer aí, a ilustração. Você ganha $200 por mês. Tem filho, mulher para cuidar. E ele pega uma parte e fala assim, isso aqui é do Senhor. Amém? Amém. Deus começou a dar estratégia para ele. Ele morava numa região de plantação de melancias. E ele chegou para um fazendeiro e falou o seguinte, eu tenho um truck, você pode me dar algumas melancias consignadas? Pelo amor de Deus, eu não posso nem pagar as suas melancias. Você me consigna, me empresta as melancias, eu coloco em cima do caminhão e vou para a beira da estrada. E vou vender melancia. Irmãos, esse homem começou a vender tanta melancia, mas tanta melancia, que os fazendeiros passaram e viram, os outros fazendeiros ao redor viram. Falou, você não quer fazer isso para mim também? Faz, pode trazer. E o negócio foi crescendo. O tempo passou e esse cara aumentando a contribuição. Quanto mais ele ganhava, mais ele dava para o Senhor. Amém. O que aconteceu com ele dentro de pouco tempo? Ele montou uma cooperativa que hoje rende milhões de dólares, só com melancia. A mansão do cara no portão tem uma melancia assim, desenhada. E continua sendo pastor da igreja, a igreja está enorme, ele nunca pegou dinheiro da igreja. Ele vive do business e cada vez mais dá dinheiro para o reino de Deus. Aleluia, diga. Aleluia. Eu vi isso, é um testemunho verdadeiro. Se alguém tivesse falado para ele, quando ele estava com $200, ganhando $200, se alguém tivesse chegado um ano falando, a sua vida vai mudar dentro de pouco tempo, você vai ter uma cooperativa de melancia, você vai ganhar milhões e vai sustentar a obra do Senhor. Naquele instante ele poderia pensar, cara, ele poderia dar risada igual Sarah riu. A nossa vida é assim e nós não podemos ser incrédulos quando as coisas grandes de Deus aparecem diante de nós. Amém. Amém, irmão? Amém, amém. O ponto que você está hoje não é o ponto que Deus quer na sua vida. Amém. Não é. Você pode falar assim, mas eu estou legalzinho. Amém. Não, esse ponto é um ponto medíocre. Deus tem mais para nós do que a gente pode imaginar. Aleluia. Não só na área financeira não, irmãos. Eu estou falando assim em todas as áreas. Você não foi feliz ainda o tanto que você pode ser com Deus. Não foi. Amém. Amém. Não foi. Pode ser que você não esteja tendo a sua plenitude ainda, mas eu garanto para você, você está no caminho certo essa manhã ouvindo a palavra desse Deus. Amém. Deus promete para você que o que Ele quer fazer com você é muito mais do que você pode pensar ou pedir para Ele. Amém? Agora, em terceiro lugar, a razão pelo qual Deus deu o nome de Isaac é que o próprio nome Isaac foi caçoado por Ismael, que riu dele. Talvez pelo próprio nome dele. Qual é a lição que a gente tira disso? Irmãos, normalmente o pessoal favorito de Deus são desprezados e ironizados pelo mundo. Quando você está firme com o Senhor, buscando a Deus, e aí crentinho, e aí crentinha, e a irmã vai aonde hoje? Ô irmã, né? E a irmãzinha? Aí começa a tirar sarro, aleluia! Agora você é de Jesus, você vai ter que escutar esse monte de baboseira. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Entendeu? Você vai escutar a caçoagem do povo do mundo. Quarto lugar, razão pela qual o nome dele era Isaac. A promessa de que ele seria o herdeiro de Abraão tem a ver com Jesus.
que nos fez herdeiros de Deus e trouxe riso a toda a humanidade que vem a se salvar por meio de Jesus Cristo. O riso, é como eu falei, vai chegar a todos os remidos um dia, todo mundo vai rir com a glória que veio desse Isaac, que veio por Jesus. Jesus é descendência humana dele. E hoje nós podemos ter riso porque somos salvos por meio da descendência de Abraão, que é Jesus. Tiveram o quadro geral aí na mente? Jesus é um motivo eterno de risada de todos os remidos que um dia vão rir do diabo e falar assim, nós vencemos em nome de Jesus. Glória a Deus. O menino cresce 8 dias, né? 8 dias de nascido. Abraão pega ele e circuncida a criança. Significa o seguinte, que a aliança de Deus é estabelecida com Isaac. Note que a circuncisão era uma aliança, um símbolo de aliança entre Deus e o povo de Abraão. Todo mundo tinha que cortar o prepúcio do pênis, que era uma circuncisão, como sinal de estabelecimento de uma aliança de sangue com Deus. Né? A reação de Sara também nos ensina muita coisa aqui. No versículo 6 do capítulo 21, leia lá, a palavra de Deus diz assim, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Aleluia. Essa foi a reação de Sara. Deus me encheu de riso com esse menino chamado Riso. O que significa isso? Irmãos, isso é um tipo do que aconteceria com a mãe de Jesus lá no Novo Testamento. Você se lembra de Maria, a mãe de Jesus, quando o anjo trouxe a notícia de que ela estava sendo escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo? Cara, isso é incrível. A reação dela foi a seguinte, de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 46, diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aleluia. Deus pegou uma menina humilde, pobre, e falou assim, minha filha, você foi escolhida por mim para ser a mãe de Jesus, e todas as gerações saberão que você é bem-aventurada. Que coisa gloriosa, não é verdade? Quando Deus usa de misericórdia e bondade, todo choro se converte em gozo. Todo choro. Olha só o que diz o Salmo 113, versículo 5, diz assim, quem é semelhante ao nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Irmãos, Deus se inclina para saber o que está acontecendo na sua vida. Nada passa batido aos olhos do Senhor. Isso é maravilhoso. Amém? Amém. Quando a gente pensa nisso, a gente não tem que pensar, pô, Senhor, o Senhor está vendo só buscando em mim os meus erros. Não. Deus se inclina não para ficar vendo erro seu. Deus se inclina para buscar você do erro e apontar você para o caminho que Ele tem para você. Amém? Amém. Diz assim, Deus levanta do pó o pobre e do lixo ergue o necessitado, Amém. Amém. para fazer sentá-los com os príncipes do seu povo. Olha o que Deus faz com as pessoas. Deus pega uma pessoa do lixo e da miséria e fala assim para ela, presta atenção. Você que está no lixo e na miséria, dentro de poucos tempos vai estar assentado comigo e com os príncipes do meu povo, em poder e autoridade. Aleluia. Esse é um Deus também. E vou falar uma coisa para você. Deus tem feito isso com milhões de vidas. E faz conosco também. Amém? Aí ele termina dizendo o seguinte. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Significa o seguinte, o que ele fez com Sara. A mulher estéril não pode ter filhos. Mas ele chega para uma mulher estéril e fala assim, dentro de pouco tempo você vai ter uma família grande, você vai estar rindo com os seus filhos. Só Deus para fazer um negócio desse. Agora, essa esterilidade não significa só a esterilidade de ter filhos. Significa esterilidade em todas as áreas da vida. Às vezes o diabo tem roubado a nossa vida durante séculos, anos. E tem falado para nós, você não dá fruto aqui, você é um zero à esquerda, você não produz, você tem esse estigma de ser
um perdedor. E Deus está falando assim, não, o filme ainda não acabou. Aleluia. Amém. Deus vai fazer algo novo na nossa vida e vai transformar o nosso destino para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém? Agora, tem uma coisa que eu acredito, irmãos. A alegria é algo contagiante, ela não é? Amém. Uhum. Você já ficou alegre perto das pessoas e contagiou um grupo? Amém. Ah, a alegria é contagiante. Pega o vírus. Amém? Amém. Porque o que Sara diz aqui me ensina isso. Ela diz assim: todos os que souberem disso rirão comigo. Uau! As nossas vitórias, irmãos, não servem só para nós. Elas servem para que os nossos parentes e amigos, verdadeiros amigos, vejam e se alegrem conosco. Aleluia! Você sabe o que aconteceu com Isabel, a prima de Maria? Porque Isabel teve Jesus, certo? Aliás, Maria teve Jesus. Isabel teve quem? João Batista. João Batista. Quase no mesmo tempo, ela ficou grávida. Vamos ver o que essa mulher falou no versículo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Ela diz assim a palavra de Deus: ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Agora ouve o versículo 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe multiplicara a sua misericórdia e se alegraram com ela. Aleluia. Irmãos, no Salmo 119, versículo 74, diz assim: os que te temem, Senhor, me verão e se alegrarão, porque tenho esperado na tua palavra. Quem é que se alegrará da nossa vitória? Os que temem ao Senhor. Por quê? Porque quem não teme a Deus não se alegra na vitória do crente. Aqueles que temem ao Senhor vão se alegrar na tua vitória sempre. Vão falar assim: Tati, você está feliz hoje, depois de tantos anos frequentando aquela igreja, sendo abençoada. Lu, você está sendo abençoada. Eu me alegro com você finalmente. Você conquistou as vitórias que você queria na vida. Pessoas vão ver a tua glória e a tua vitória e vão falar: esse Deus é maravilhoso. Amém. Amém? A admiração dessa mulher ensina algo para todos nós. Ela diz assim: quem diria, ela disse assim, Sara, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Quem diria? Porque nós só, ela teve duas reações, sabe? Primeiro, ela ficou impactada com a alegria que esse menino trouxe para ela. Em segundo lugar, ela ficou admirada de que uma senhora, de uma velha, ia amamentar um filho. Isso é muito irônico, irmão. Irônico o negócio dele. Imagina uma mulher de idade que não podia ter filho, agora pega aquela criança para dar o peito para ela amamentar. É o que está falando aqui. A coisa era tão improvável, tão perto do impossível, que se qualquer um dissesse, com exceção de Deus, né? Se qualquer um dissesse, ninguém acreditaria num negócio desse. Agora pense na sua vida um pouquinho. Se você nunca passou uma situação em que você disse assim: quem diria que um dia eu ia chegar aqui? Né? Quem diria? Pense nisso. Você já passou alguma situação assim? Quem diria que isso ia acontecer, né? Quem diria? Deus. Amém. Amém? Quem diria que um dia isso fosse acontecer de tão bom comigo? Se você nunca passou uma situação assim na vida, da parte de Deus, você precisa que Deus te leve primeiro a sentir os apertos da vida, para no final você ver que Deus faz isso. Todos nós precisamos de um aperto na vida também. Agora, o favor de Deus com o seu povo vai muito além dos teus pensamentos e das tuas expectativas. É o que diz lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo diz assim: e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Deus sempre faz muito além do que a gente espera, porque Ele é um Deus de surpresa. É um Deus bom. Deus é melhor que Papai Noel. Papai Noel não existe. Deus sabe o melhor para você e Ele dá em abundância. Deus sempre dá a mais. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor por isso. Quem pode sempre dizer que Deus fará tanta coisa por quem merece tão pouco? Ou quase nada. Né? Isso é mais importante em Deus. Deus faz
coisas, não por causa do nosso merecimento. Essa palavra não existe com Deus, irmão. Deus faz todas as coisas a nós, e eu quero falar para vocês e para todos que estão vendo esse vídeo aí no YouTube. Deus faz coisas para você, não pelo teu merecimento, mas pela graça. Graça significa favor imerecido. Não significa favor merecido. Significa aquilo que nós não merecemos, mas Deus dá porque Ele é bom. Deus nos ama, não porque a gente é amável, mas porque Ele é amor. Amém? Então, veja, quem poderia dizer que no futuro Deus mandaria o seu próprio Filho morrer por todos nós? O seu Espírito habitar em nós e os seus anjos nos servirem? Vocês já pensaram numa coisa dessa? Então, queridos, eu digo para vocês o seguinte, quem ri por último com Deus sempre vai rir melhor. E essa semana ainda, você vai rir melhor por último. Essa semana mesmo, em nome de Jesus. Amém?